Hoje na nossa cozinha a gente vai te ensinar uma receita maravilhosa de doce, tá? A gente vai fazer um rocambole. Como eu disse agora há pouco, é um bolo, né, em formato cilíndrico, onde a massa é enrolada nela mesma. No entanto, preparar esse bolo requer uma certa técnica. Mas o passo a passo, gente, não é complicado não, baixa um pouquinho de jeito, tá bom? A gente está recebendo aqui a culinarista, a Ana e a Nisa, não é isso? Nazi. A Nazi, a Ana e a Nazi, elas também vão fugir do tradicional recheio de goiabada, né, aquele mais conhecido. E o nosso rocambole hoje vai ser recheado com doce de leite e castanha. Delícia, viu? Meninas, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Tudo bem, tudo bom. Sejam bem-vindas ao nosso Tem de Tudo. É a primeira vez que a gente recebe vocês. E para dar as boas-vindas, a gente sempre conversa um pouquinho sobre as histórias de vida, tá? E eu queria saber a história de vocês. Vocês trabalham, como foram trabalhar juntas, como cada um começou nesse ramo da culinária e o que cozinhar, fazer essas delícias representa para vocês? Eu sou a Nazi, eu já venho com uma longa história na cozinha. Atualmente eu sou a chefe da Vila Coffee, mas eu venho de Brasília trazendo essa história. E eu tenho técnico em cozinha, eu sou mais da cozinha quente também, mas assim, eu faço também confeitaria. Certo. E a Ana Miriam é quem atualmente é a nossa confeiteira lá do Vila Coffee. Eu só faço a coordenação. Aí você veio aqui ajudar ela a coordenar aqui a nossa receita. Exatamente. E você tá assim, você já nasceu com esse dom de cozinhar? Aprendeu de família? Como foi? Eu aprendi com a minha mãe e fui colocando em prática. E amo o que eu faço. Tá, aqui. Aí eu faço a cozinha quente, faço os doces também, não tão quanto a Miriam, que já é a confeiteira, mas eu também tenho esse dom pro lado do doce. Pronto, Nazé, agora vamos ouvir a história da Ana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, você tá num ramo, que eu costumo dizer que a confeitaria, gente, é um ramo da gastronomia, que é uma arte, né? Porque ela requer criatividade, jeito, né? Se você faz a história dos bolos que a gente vê aí, cada um mais lindo que o outro, cada um realmente, os docinhos, tudo feito com muito capricho. Então, além da culinária, de ser gostoso, tem muito trabalho manual também na preparação. E você sempre gostou dessa área de confeitaria, Sim, Ana? eu comecei bem cedinho, mas aí eu já fui me especializando. E eu agora sou da confeitaria do Vila Coffee. E aí lá eu auxilio em tudo. Nas partes dos bolos, doces, as tortas. E aí... Começou novinha com quantos anos? Porque você é novinha ainda é. Cara de menina. Eu comecei com 15 anos. Mas aprendeu mais por quê? Tua mãe fazia? A minha mãe sempre gostou muito de cozinha, só que ela não gostava muito de bolo. Só que aí eu comecei a gostar de bolo, assim. E aí fui só praticando mais, ficando melhor naquilo que eu gostei muito, muito Então mesmo. aconteceu naturalmente, Sim, no teu caso, né? Era um dom que você tinha, não teve nada a ver com a influência da sua mãe. Mas você desenvolveu e hoje você está trabalhando com isso. Sim. Como é que é o trabalho de vocês na hora da criação das receitas? Como a chefe acompanha, você tem as ideias, leva pra lá? Como é que acontece isso? Eu tenho as ideias e aí eu sempre passo pra ela e assim, você acha que sai, você acha que é legal? E a gente vai sempre pegando uma dica uma da outra pra fazer uma coisa assim bem bonita e que seja assim bonito antes de você comer, né? Você come com os olhos primeiro. É verdade, porque eu acho que a culinária, ela mexe com todos os nossos sentidos, né? Então a gente começa com o visual, o olfato também é muito importante, né? E o paladar, logicamente. Mas mexe com todos os sentidos e isso é muito legal, né? Da gente, por isso que tem que ter o capricho em tudo. E pelo que eu tô vendo aqui, vocês colocam, né? Tudo muito caprichadinho. E aí a gente vai falar dessa receita nossa, que é uma receita que a gente recebeu uma vez no Pernambuco aqui e disse que se a gente chamar de rocambole por lá, disse que a gente até apanha, porque lá eles gostam de que chame de bolo de rolo, né? O tradicional bolo de rolo, né? Mas interessante que a gente aqui conhece mesmo como rocambole, a gente chama mais assim. E aí ele pode ser feito tanto doce, né, meninas, como salgado também. Tem rocambole de carne, tem rocambole de frango. A mesma massa serve para fazer tudo isso, né? Sim. Tá certo. Agora o segredo da massa, porque ela é uma massa de bolo, né? E aí o segredo é deixar ela fininha, o segredo é na hora de enrolar, que não pode quebrar, porque ela fica em forma de rolo, né? Então qual é a principal dificuldade dessa receita? Essa receita ela é um pão de ló e ela já é uma massa bem fofinha, ela é bem úmida, não precisa molhar, ela é bem resistente essa massa. Então ela vai só com ovos, açúcar e trigo e o fermento. Aí ele fica perfeitinho, se só espalhar na forma e a gente tirar com cuidado para enrolar
que com o recheio que ele fica perfeito, ele não vai ter risco de quebrar. Agora outra pergunta, essa mesma massa é base também se eu quiser fazer o meu com o recheio salgado ou muda a massa? Muda, só a questão do açúcar, porque nessa massa vai o açúcar e na outra a gente vai botar uma quantidade menor de sal. E aí, mas dá pra usar mesmo. Ah, então quem tá em casa fica a dica, tá? Então a gente vai já mostrar os ingredientes, aí tem as quantidades e tudo. Então se você quiser fazer também, aproveitar a massa pra fazer o seu rocambole salgado, aí é só você fazer a alteração na quantidade de sal e na quantidade de açúcar. É isso, mas a base da massa é a mesma. É rápido pra fazer? É rápido e ela é bem econômica. Tá, também ingredientes fáceis, acessíveis. Sim. É porque a gente gosta sempre aqui, a gente tem uma regra, as nossas receitas, elas têm que ter praticidade, porque a gente quer facilitar a vida das pessoas, né? Então, se eu quiser fazer já pra hoje, dá certo? Dá certo. São 11 e quanto? 11 e 10. Se eu quiser fazer já pra sobremesa do meu almoço, dá tempo? Dá tempo. É rapidinho. Então, ó, seguinte, vamos falar dos ingredientes em si, já coloca aí na nossa telinha, nossa cartelinha. Gente, os ingredientes são fáceis mesmo, né? Quem vai me ensinar? É a Nazi ou é a Ana? É a Ana, que é a nossa confeiteira. Tá certo, a Nazi vai ficar só de olho. Eu vou acompanhar e coordenando tudo aqui com a gente. Vou só ajudar. Tá certo. Então, Aninha, vai explicando pra gente, né, de acordo ali com a ordem da nossa cartela. São 6 ovos, 1 xícara de trigo, 1 xícara de açúcar e 15 gramas de fermento, 1 colherzinha de fermento. E aí você vai adicionar as claras, né? Certo. Pra bater. A gente já começa a forma de fazer. Sim. Mas deixa eu só ressaltar aqui uma coisa. Não pega trigo nem nada, né, gente? Sim, não, tem tem trigo. trigo ali, Tem trigo, desculpa. não vai leite. Não vai o fermento no trigo, vai a parte também. Se eu já pegar com fermento, serve ou não, né? Bacana. Não, coloca a parte, né? Sim, a parte é melhor. Pronto, Você tá não certo sente então. E aí não pega leite, era isso que eu tava estranhando, você Não. sentindo a falta de alguma É um coisa, pão né? de ló. E nem a margarina. Nem leite, nem margarina. Então é uma massa leve, né? Sim, uma massa bem leve, só a base dos ovos e trigo. Tá certo. Então é o seguinte, gente, super fácil. Isso aí você tem na sua despensa. Se você não tiver na sua despensa, pede emprestado no vizinho, que eu tenho certeza que o vizinho tem. Se não tiver, vai na venda da esquina que você vai achar. Coloca lá de novo, só pra gente refazer aqui a ordem, tá? 6 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de trigo, aí o recheio que você preferir. Aqui a gente vai inovar, vai fazer doce de leite castanha. E você pode decorar, as meninas vão decorar com chantilly e caramelo, tá certo? Só lembrando aqui, só ressalta, se a gente quiser fazer ele salgado, não usa a xícara de açúcar. Sim. Aí vai usa fazer só como? meia colher de sal. Meia colher de sal. Sim. E pronto. Tá aí a dica então. Pode ensinar o primeiro passo. Pode misturar, Ana. A gente vai pra colocar vendo. as claras para bater ao ponto de neve, que é aquele ponto que ele fica bem espumoso. Então, certo. Só Vamos as claras, misturar. né? Você vai bater Sim, agora? agora. Mas antes de você começar a bater, explica aí agora a outra Explica esse parte. passo a passo. Agora são aqui as gemas, são 6 gemas e a gente vai misturar com a xícara de açúcar. Pronto. Só Isso é até o o primeiro açúcar Então, diluir. Então, você quer ligar a batedeira? Sobe o som pra Nilza ligar a batedeira. E aí... Velocidade alta. A gente estava fazendo aqui duplamente, né? Com 4 mãos para sair mais rápido. A Nilza, né? Nazi. Nazi, gente do céu. A Na verdade é Nazi. Nazi Osani. Nazi Osani. A Nazi, ela bateu aqui as claras, né? Isso para deixar em neve. Enquanto isso, a Ana tava fazendo a outra misturinha. Então você bateu primeiro os ovos e o açúcar. E Sim. agora você vai acrescentar o trigo. O trigo aos poucos. Certo. E aí vai colocando o trigo, vai batendo também na mão. Depois você vai fazer a junção disso aí. Sim.
E que horas é que a gente usa o fermento? Só depois que tiver tudo misturado? Sim, por último. Tá certo. Agora me diz uma coisa. Eu acredito que nossa massa tem aos poucos as claras em neve. Pronto. A nossa massa tem que ficar fininha? Ou vocês dão a largura de acordo com o que querem na hora do rolo? Sim, ela tem que ficar mais fina a massa, que ela vai numa forma retangular, bem grande, para ela ficar a massa bem fininha. Certo. Mas vocês vocês cozinham ela, né? Lógico, ela vai ao forno toda abertinha. Toda abertinha. Na forma retangular. A gente só faz o rolo depois de rechear. E depois que bota o recheio, logicamente, é que vocês vão fazendo o rolo. Qual é o segredo aí de ir acrescentando assim os poucos, hein, Ana? É porque ela vai ficar bem airada, para que ela fique bem fofinha, que ela vá no forno e não fique uma massa dura e firme. Pra não dar aquele peso na massa. Não pode ficar pesada, pesada, né? É uma massa bem leve essa. Mas a massa aerada, ela tem essa característica, né, de ela ser mais leve, não é isso? E aí agora a gente vai acrescentando aqui a nossa clara aos poucos, porque vai já dando, né, o ponto certo da nossa massa. Ai, gente... Então, ó, a gente viu que é super prático realmente, pega poucos ingredientes, né? E não tem nenhuma complicação, não. Os ingredientes são super fáceis, eu acho que o segredo é realmente, na hora, a técnica, né? Você ter a técnica na hora para fazer o nosso rolinho, né? Do nosso rocambole. Depois que essa massa tá pronta, meninas, ela vai pro fogo e fica mais ou menos quanto tempo no forno? 25 minutos, a 150 graus. Também é rápido, né? É relativamente rápido. Sim. E pra gente saber qual é o ponto, qual é a técnica, né? Ela está bem douradinha, ou você pode fazer aquela técnica do palito, que você fura com o palito e o palito sai limpinho. Pronto. Então tá aí, ó. O segredo, vocês estão vendo que elas realmente estão acrescentando as claras, né? De bem lentamente, que é pra ir dosando aí, né? Pra ver o ponto da nossa massa. E eu tô vendo que ela vai ficando realmente bem úmida, né? Não é isso, Ana? Ela não precisa de leite e ela fica bem úmida, bem molinha. Eu acho que por conta do açúcar também, né? Sim. Que vira aí nessa mistura e fica, ó... Olha o jeito que tá a massa, ó. Fica super bacana realmente. E agora nós vamos adicionar o fermento. Certo. Então não é legal a farinha de trigo já com fermento, né, meninas? É bom colocar a parte. Sim, pra você saber a quantidade que precisa. Agora essa massa, ela não incha tanto, né? Ela fica um pouco, né, a massa aerada, ela não fica tão inchada, né? Isso? Sim, por isso que ela é bem fininha, ainda tem mais tempo. Pronto, ainda acrescenta mais algumas claras. Tá aí a gente acompanhando a textura que fica a nossa massa, meninas. Bacana, então vocês vão finalizar aí. Você tá com a assadeira aí, só pra gente mostrar qual é a assadeira ideal pra gente, né, preparar a nossa massa e ela ficar no ponto. Ó, olha só. E aí você, aqui na nossa assadeira, você colocou papel manteiga, é esse? Sim. É interessante colocar também, né, pra ela ficar soltinha. Mas se não tiver papel manteiga também serve untar ela. Certo, ou você unta, ou então você utiliza aqui o papel manteiga. Agora ela é assim, né, bem fundinha, né, a nossa assadeira. A gente preenche toda, deixa só na metade. Qual é a quantidade que a gente espalha aí na nossa assadeira? A gente vai espalhar no meio e vamos espalhar ela toda assim e ela vai ficar uma massa bem fininha. Tá, então tem que deixar ela fina na nossa assadeira, né? Para que quando botar o recheio ela não fique um rocambole muito alto, muito grosso. Ela vai ficar perfeita a massa. Agora, você recapitulando, ela primeiro vai ao forno sem o recheio, né? Sem Quando o recheio. Eu tiro ela do forno. Aí que eu recheio. Aí eu boto o recheio por cima e depois é que eu faço o rolo. O nosso rolinho maravilhoso. Sim. Pronto, Ana. Então, olha, gente, a textura da massa, como fica bem bacana, ó. E não pega leite, né? E mesmo assim, realmente, nem leite nem manteiga. Então, é realmente uma massa super leve. Tá bom, meninas, vocês vão aí, ó, dando jeitinho, cobrindo todo o fundinho da assadeira com a massa, fica fininha, né, como a Ana explicou pra gente, não precisa deixar grosso, né? Sim. E aí ela vai só 25 minutinhos no forno, as meninas vão precisar botar aí no forno logo, né, pra dar o tempo hábil aqui do programa. Daqui a pouquinho eu mostro o próximo passo, que vai ser a gente colocando, né, tirando do forno pra você ver como é que fica a massa e colocando o recheio também nessa massa. Nosso rocambole que vai ser recheado com um delicioso doce
doce de leite com castanha. Nazi, Ana, e aí? A gente fez o seguinte, como o tempo do nosso programa é corrido, a gente já trouxe a massinha pronta. Mas a gente pode observar que lá no nosso forninho tá ali, ó, a massa que as meninas prepararam aqui, né? Elas disseram que são mais ou menos 25 minutos, né, Nazi? 25 minutos. Né? Então tá ali, ficando no ponto. É bom que a gente vai ganhar 2 rocamboles aqui no final do programa. Mas, ó, depois desse tempo que vocês ensinaram, essa é a textura que fica a nossa massa. Sim, não é ela isso? fica uma massa bem fofinha, a espessura dela de um dedo, mais ou menos 2 dedos. E aí ela vai ser recheada com o nosso doce de leite, que é feito na casa. Lá no Vila, ele é um doce de leite artesanal, tudo preparadozinho. Mas delícia. aquela latinha de doce de leite serve também, tá bom? Tá certo. Deixa eu só falar aqui, ó. Quem tá em casa tá observando que a massa é realmente toda aerada. Vocês estão vendo aí os furinhos dela? Porque ela é bem leve, aquela massa de pão de ló, como as meninas explicaram aqui pra gente. Então é essa textura que ele fica, né? Gente, o cheiro nesse... Ai, que delícia. A gente pode ensinar como é que a gente faz o recheio então agora, meninas? Sim. Fiquem à vontade, Ana. A gente vai colocar o recheio aqui em partes. Pode ser bem generoso, né? 500 gramas de doce de leite. São 500 gramas de doce de leite. Gente, é tão fofinho fica a massa que ela tá botando o doce de leite. Na hora que ele cai, a massa chega, mexe assim, ó, um pouquinho. Porque fica realmente super fofa a textura da massa, né? Do pão de ló. É sim. Pronto. E aí, uma dica muito boa, que é sempre ter cuidado aqui nas laterais. Não botar muito, porque senão derrama e aí vira uma confusão. E aí dá trabalho na hora de fazer o bolinho, né? A gente vai espalhar aqui, bem espalhadinho. Certo. Olha que maravilha, gente. Aí aqui vocês estão com marshmallow, né? Que é pra fazer. E aqui... Chantilly. O chantilly, desculpa, o chantilly. E aqui... O caramelo. É o caramelo que é a pra gente também faz na casa. Que é pra dar o toque especial, a Sim. decoração do nosso rocambole de hoje. E aí, meninas, vocês já não botam na mistura a castanha, não, né? Vocês botam uma parte, é isso? Depois Não, vocês... a gente coloca só assim por cima, polvilha um pouquinho de castanha. Certo, então espalha nosso doce de leite. Você viu que ela botou uma quantidade bem generosa, 500 gramas, né? Sim. De doce de leite. Esse doce de leite é especial, elas mesmas produzem. Sim. E ó, fica uma textura realmente maravilhosa. Agora a gente vai, né, maltratar um pouquinho mais. Agora é a técnica. Tem que ter a técnica aí, né, de botar também a castanha. A gente já consegue mostrar vocês fazendo o bolinho agora, menina? Dá certo? Dá. Pronto. Ó, À então, ó, vontade. o papel manteiga que a gente colocou lá no começo, ele serve nesse momento também. Por isso que é bacana a gente usar, né? Pra Porque ele também facilitar. facilita aí na hora de fazer o bolinho. Vai lá, fica à vontade. Falando que técnica é tudo, ó. Ela agora vai usar o papel manteiga, né? Que a gente colocou lá no começo da receita. Vai fazer o nosso bolinho, ajustando para não dar aquela quebradinha. Já fica o formato do nosso rocambole. Legal, gente. Bacana demais. Vou deixar vocês moldando aí o nosso rocambole. Super delicioso. Olha o recheio de dentro, gente. Olha a judiação. Olha isso. Olha como ficou bonito. Tá vendo? Então, realmente é só a técnica, né? A prática para você fazer o bolinho. Daqui a pouquinho a gente vai provar essa delícia. Fazer de conta que eu acredito. Olha isso, Péricles. Nossa, que delícia. Olha que maravilha a nossa receita de hoje. É o tradicional rocambole, só que o nosso fugiu daquele recheio de goiabada. As meninas prepararam aqui, ai, Doce gente, de o leite, cheirinho, é doce isso? de leite Nossa. com castanhas. E ó, uma massa super rápida, poucos ingredientes, fáceis de fazer. Na verdade, só precisa daqui da técnica na hora da gente fazer o nosso bolinho. Mas as meninas mostraram também que é fácil. Gente... Incrível, viu? O cheiro. Calma, não come não. Calma, você tá nervoso? Tô. Seguinte, a gente vai pro break, provando essa delícia. Na volta, a gente conta o resultado pra vocês, tá bom? Como não? Você tá de dieta. Já já a gente volta.